Dá o pastor Wellington para chegar aqui. Hoje nós estamos cheios de programação e uma benção. Pastor, fica à vontade. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. É bom estar junto com irmãos em Cristo, amigos que já conhecemos há tantos anos, e ver o que o Senhor pode fazer além do que os nossos olhos podem ver. A grande dificuldade de viver em Cristo é exatamente essa. Porque às vezes alguém pode olhar, e nós às vezes temos essa tendência, e não perceber o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos observar além daquilo que o nosso próprio coração às vezes está esperando ver. E a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite tem a ver sobre a jornada, sobre a caminhada da fé. E às vezes o momento que estamos vivendo não representa tudo aquilo que a gente já experimentou de Deus e já desfrutou do que Deus está fazendo. E a prova disso é o que o nosso irmão veio testemunhar nessa noite, nessa manhã. Veio aqui compartilhar e lembrar de coisas que Deus fez, está fazendo, e a expectativa do que ainda Deus pode fazer. E a fé nos dá sabedoria. E quando a gente fala assim, quando um homem, uma mulher tem entendimento espiritual, tem discernimento das coisas espirituais, a gente sabe que as coisas que vivemos, elas às vezes oscilam. Às vezes a gente está num momento super feliz, e aí claro, vai estar todo mundo sorrindo, contando boas histórias, reconhecendo aquelas coisas que estão alegrando o nosso coração naquela situação. Há momentos em que estamos tristes, desanimados, frustrados, abatidos. E esse momento não é um momento em que a gente quer dividir muito com as pessoas, não. Há momentos em que a gente quer estar reservado, quieto. Às vezes a gente realmente não está tão animado enquanto alguém que está perto de nós. E ser igreja é exatamente isso. Porque nem todo mundo vai estar exatamente no mesmo momento de vida. Estar 8 anos juntos aqui não representa tudo o que Deus fez. Porque alguns vieram, outros passaram e alguns permaneceram. E saber que caminhar em Cristo e conviver nessa terra, a gente precisa ganhar esse entendimento de Deus, para aquilo que Deus está nos proporcionando hoje. Porque a Bíblia não nos chama para viver por aquilo que aconteceu, compromisso de fé. Deus não nos chama para ficar na expectativa do que Ele pode fazer nos próximos tempos. Ele nos chama para viver o hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ontem? Amanhã? Não. É hoje. O Senhor diz assim, o hoje é o dia em que podemos celebrar e regozijar. E quando convivemos, às vezes temos a sensação de pertencimento. Ao que você pertence? E quando a gente pensa sobre ser filho de Deus e ser o corpo de Cristo, nós estamos assumindo essa identidade. A quem nós pertencemos. Nós cantamos um louvor que dizemos assim, que nós não somos daqui. Nós não fomos criados para viver nesse esquema em que estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos. Precisamos estar. Não tem como ser igreja sem se envolver com o mundo à nossa volta. Não tem como manifestar o amor de Cristo sem participar das coisas que acontecem nessa terra. Não tem como nós nos isolarmos, porque este não é o plano de Deus para a igreja. Nós vivemos isolados daquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas nós não pertencemos a este mundo. A gente já ouve algumas frases.
que é bom a gente viver coisas que Deus está proporcionando para nós. Mas não são essas coisas, esses momentos, que definem quem nós somos. Não é eu gosto sempre, isso é uma coisa que sempre Deus traz no meu coração e eu já compartilhei aqui nessa igreja. Uma fotografia não representa aquilo que Deus está fazendo. É uma história. Foram vários momentos. Pessoas com quem Deus permitiu em que a gente desfrutasse. A nossa caminhada tem histórias, tem momentos, tem circunstâncias. Algumas delas podem representar os melhores momentos da nossa vida e outros vão representar os piores. E a sabedoria vem de ser grato quando as coisas estão maravilhosas. E a esperança e a perseverança nos dias que são difíceis. A fé nos leva a isso. Convivemos dentro de uma cultura, convívio social, a identidade de um povo. Em uma nação como o Brasil, nós temos culturas tão distintas. Às vezes, de uma cidade para outra, a gente percebe um estilo de vida diferente de ser. Até porque o ambiente determina isso. Se você morar numa região fria, você vai ver as pessoas muito mais com os corpos cobertos. Se você morar numa região de litoral, você vai ver diversas pessoas passando pelo calor e expondo mais os seus corpos, só pelo ambiente em que se mora. E a gente sabe que a cultura, ela influencia a nossa vida. A sociedade, ela é formada por isso, por características que representam um grupo de pessoas. Um grupo social, uma expressão de identidade, hábitos alimentares. Até a comida é alterada pelo clima. Está num ambiente frio, você vai ver pessoas com o hábito de criar comidas quentes e bebidas quentes. O que um grupo faz quando está num ambiente, ele também muda. Eu tive a oportunidade de ir agora no Paraguai, no começo do ano, com a minha filha. E uma cultura muito forte dentro do Paraguai é tomar o tererê. Eles ficam na frente de casa, reúnem família e amigos e passam ali quase 1 hora tomando esse chá gelado. Porque lá faz 40 graus na sombra. Então faz todo sentido tomar um chá bem gelado. E cria-se aquele padrão de comportamento. Cria-se aquele estilo de vida. Aquela maneira de ser. Que afeta outras coisas. Isso é verdade. O padrão de comportamento pode ser valioso, mas ele pode nos privar de viver outras coisas. E a gente percebe que uma cultura estabelece esses comportamentos, as festas, o gosto musical, a expressão de fé, a organização social e os relacionamentos. Existe uma cultura organizacional quando você vai dentro de uma empresa, um ambiente empresarial, inclui as regras, as normas que devem ser utilizadas e seguidas. Você não pode entrar dentro da empresa e falar assim, não, eu vou trabalhar do meu jeito, vai ser assim. Não, você tem que seguir um padrão. Tem normas, regimentos internos que querem determinar como todos os profissionais devem agir ali dentro. A gente tem a cultura de massa, o conceito e o conjunto de valores e ideias relacionadas às influências da mídia. E elas podem estar associadas às notícias, aos filmes, à publicidade, aos desenhos. Existem várias formas dessa cultura ser embutida na cabeça das pessoas. Por que você acha que todo mundo tem um celular? É porque é uma coisa que a gente não vive sem ele. É assim? Dá para viver sem um celular? O que você acha? Quando é que um filho teu tem o direito a usar um celular? É um direito usar um celular? Lá em casa eu sempre falo, isso aqui não é direito. Porque passa essa impressão que parece assim, estamos vivos, nasceu alguém, ele precisa de um celular. Não é assim, meu irmão. Mas nós vemos crianças de 2 aninhos com o celularzinho na mão. Crianças eu já vi de 1 aninho. E a mãe empurrando. A criança não consegue nem segurar o celular direito.
Mas a mãe quer que a criança seja. E aí ela fala o máximo quando ela vê o nenenzinho com o dedinho assim. Fala assim, nossa, você viu meu filho? Ele está conectado. Nós estamos numa cultura onde a tecnologia é importante. Em algumas vezes é essencial. Eu preciso muito do celular, grupos de WhatsApp da igreja, programações, organizações de comunicação, contato com pessoas de outros lugares. É uma benção. Eu ainda mantenho contato com um grupo em que a gente esteve lá, com essa experiência missionária, com um grupo de pessoas de diversas partes do país, e ali a gente pode se comunicar. Então é uma ferramenta excelente. Mas quando essas coisas começam a ocupar um lugar que não deveria ocupar, é isso que a gente fala sobre ter entendimento e discernimento espiritual. De todas essas culturas que eu falei, a cultura organizacional, a cultura social, a cultura em massa, aquilo que é comum e que é aceitável pela nossa sociedade. O que é que está entrando dentro da nossa vida, como igreja, como discípulos de Jesus, que não deveria ocupar o lugar? Quando é que nós entendemos, inclusive, que existe uma cultura evangélica, conceitos e comportamentos criados dentro das igrejas, dos seminários teológicos, de eventos gospel, que não estão dentro do direcionamento e o alinhamento com a palavra de Deus, porque ela é o fundamento da nossa fé. É ela que põe parâmetros para a nossa vida, para os desejos do nosso coração, para os planos e sonhos da nossa vida. Nós dissemos que somos discípulos de Jesus, que somos a igreja dele. E quando é que as coisas estão desvirtuando do seu propósito? Quando é que nós estamos nos perdendo? Dentro de algo que é aceitável pela maioria. Mas a maioria, como diz um dito popular, a voz do povo é a voz de Deus. Não é, irmãos? Amém? Amém nada. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi. Nunca será. Uma maioria, um grande grupo e um grande número representa que a vontade de Deus está acontecendo ali. E algumas igrejas estão acreditando nisso. Alguns cristãos estão acreditando nisso. Ah não, se tem muita gente é porque é bom. E a vontade de Deus está acontecendo ali. E é só você olhar a história da humanidade, a história da igreja, e você vai descobrir se tem uma massa sendo manipulada. Não é a vontade de Deus que está acontecendo naquele lugar. E é por isso que a jornada, a caminhada em Cristo e o andar por fé não é determinado pelo momento que estamos vivendo. E o propósito de Deus para as nossas vidas, ele não pode ser representado por algum momento único. E quando a gente para observar que somos a igreja que vive por fé, a nossa luta, ela não é contra pessoas, contra organizações. A nossa luta é espiritual. Deus nos chamou para ser a sua igreja. E ser a igreja é uma responsabilidade. Porque significa que eu entendi quem eu sou. E eu sei o propósito para o qual eu fui criado. E me reunir com outras pessoas que partilham da mesma fé também tem um propósito. Mais importante do que a satisfação que eu possa ter. Mais importante do que os meus gostos. Do que as coisas que me interessam. A igreja não pode ser uma organização humana para atender necessidade de pessoas ou famílias que pagam para ter os seus desejos realizados. Não pode ser a busca pelo ambiente agradável ao meu ego. Para pensar, por que você está aqui nessa manhã? E você se diz igreja do Senhor. E nós estamos juntos com essa igreja local celebrando 8 anos. O que move o nosso coração? Quais são as intenções que estão dentro de nós?
Porque Deus, ele com a sua grandiosidade e majestade, e soberania, e onipotência, e onisciência, e onipresença, ele não se aparta de nós. Deus não depende de nós. Somos nós que dependemos dele. O plano de Deus não está limitado ao que fazemos aqui dentro. O reino dos céus que está sendo proclamado e anunciado nos 4 cantos dessa terra não depende do que acontece nas 4 paredes de igrejas locais. Mas ele permite que a gente participe dos seus planos e propósitos. Ele nos dá o privilégio de nos envolvermos em algo tão precioso, tão profundo, tão misterioso. Porque as coisas de Deus são mistérios aos olhos humanos, à mente humana, ao entendimento humano. Ela nos leva a desfrutar de algo que a gente não vai conseguir reproduzir. E é por isso que cada igreja cria a sua própria identidade, tem a sua maneira de viver. E nós não estamos aqui para reproduzir uma cultura. Tem um poder sobrenatural, tem uma transformação poderosa, tem um Espírito de Deus agindo, movendo, curando, salvando, santificando os filhos, para que eles possam viver na luz de Cristo, no Evangelho do Reino, na boa notícia que está sendo proclamada desde o primeiro século, que nós entendemos, quando Jesus Cristo separou o tempo da história da humanidade, com a sua chegada aqui na terra. Quando Jesus começou a anunciar lá em Jerusalém, é chegado a vós o reino dos céus. Esse reino chegou, esse reino está sendo implantado, estabelecido na terra, e tem encontrado em todos os povos, tribos, línguas e nações, homens, mulheres, jovens e crianças que amam esse Deus, que o reconhecem como o Senhor da sua vida, que compreendem a dimensão do reino, onde os egos se rendem, onde os orgulhosos se prostram diante da majestade do Deus vivo, onde corações endurecidos são quebrantados pelo poder do Espírito Santo, e onde uma alma alcançada não pode ser paga com toda a riqueza dessa terra. Você entende que os valores desse reino é diferente dos nossos? E que nós estamos dentro de uma cultura que quer nos desviar dos propósitos do reino, que quer atrapalhar os planos que Deus tem para a nossa vida, que quer impedir que a gente se envolva com esse Deus maravilhoso e que a gente não consiga ouvir a voz do seu Espírito, porque esse é um dos recursos mais poderosos nessa terra. Ouvir o Espírito de Deus e ser capaz de ver. Eu saí lá do Paraguai com esta palavra de Deus no meu coração: ver os sinais do reino, ver o agir sobrenatural de Deus acontecendo onde ninguém vê, onde o olho natural não vê, onde o entendimento humano e a sabedoria humana não é capaz de entender. E ser igreja, e entender os propósitos da igreja, é compreender a estação de Deus, e não é viver dentro de uma cultura cristã, evangélica. É interessante quando nós estamos lendo o livro de Atos na nossa igreja, estamos pregando aos domingos de manhã, e o livro de Atos, ele é um segundo livro direcionado a uma única pessoa. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas para uma pessoa. Ele é dirigido, está escrito lá, a Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Estou aqui escrevendo como a necessidade, os fatos referentes àquilo que Jesus Cristo fez e a sequência disso.
E o livro de Atos é o segundo. É a parte 2 desta conversa com Teófilo, deste proclamar do que é que está acontecendo. Depois que Jesus veio, como é que foi? E os discípulos dele, o que é que aconteceu? E aí nós temos o livro Atos dos Apóstolos, mas que a gente prefere chamar de Atos do Espírito Santo. Porque os apóstolos só foram instrumentos. Quem fez a coisa acontecer foi o Espírito Santo. E não mudou, meu irmão. Os atos do Espírito Santo ainda estão sendo escritos. Estão sendo escritos pela igreja do Nazareno aqui em Guanabara. E vocês têm 8 anos para contar. O que é que o Espírito Santo fez aqui? Quais famílias foram atingidas pelo seu poder? Quantas pessoas desfrutaram dessa graça maravilhosa de Jesus? Quantos foram abençoados? Quantos experimentaram da salvação que é em Jesus Cristo? Atos do Espírito Santo. E é interessante que quando a gente para pensar, e se você olha, esse é um texto muito estudado pela igreja, nos seminários, proclamar, nós temos que ser a igreja primitiva. Isso nunca vai se repetir, meu irmão. Uma grande tolice do ser humano é tentar replicar algo que Deus fez em algum momento da história. E falar assim, então agora nós vamos fazer igualzinho. E aí tudo que precisa fazer é o que aconteceu lá. E a gente cria o cenário, a gente cria o ambiente, a gente cria a estrutura para que aquilo que Deus um dia fez, Ele faça de novo. Sabe de uma coisa? O nosso Deus é um Deus muito criativo. É um Deus muito específico, muito exclusivo. E Ele faz coisas únicas. Ele cria algo único, como eu e você. E eu pergunto, olhando para uma humanidade que estamos chegando a atingir os 8 bilhões de seres humanos vivos, não existe um igual ao outro. Eu pergunto para você, você acha que Deus quer fazer iguais igrejas? Ele quer exatamente uma réplica onde Deus decide estabelecer o seu propósito em cada cidade, em cada bairro, como aqui é em Campinas? Não. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida. E não existe outra Roberta, só existe essa aqui que eu conheço. Pode ter aí os seus onônimos, como que é a palavra? Você pode encontrar uma pessoa com o mesmo nome que o seu, mas não é a mesma pessoa. Gêmeos idênticos. Você já conheceu gêmeos idênticos? Eles podem ser idênticos em fisionomia, mas jamais você vai encontrar alguém idêntico em alma. E a gente pode encontrar igrejas idênticas em fisionomias, em aparência, mas em alma, em espírito, não dá para ser igual. Por quê? Porque não existe. Não existe outra pessoa igual. E Lucas, escrevendo dessa igreja primitiva que a gente gosta de ler, e eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos. Este é um momento da igreja primitiva. Estes versículos não é a história da igreja primitiva. Porque se você estudar a história, você vai descobrir que a igreja de Jerusalém passou muita necessidade e fome. E quem teve que socorrer a igreja de Jerusalém foram as igrejas gentílicas. A igreja de Coríntios, a igreja de Filipenses, a igreja de Efésios. Foram eles que pegaram seus recursos e enviaram para apoiar a igreja de Jerusalém. Se você estudar a história da igreja, você vai saber que essa simpatia de todo o povo acabou. E os cristãos começaram a ser perseguidos em todo o Império Romano. E eles tinham alegrias em jogar os leões, os cristãos nos leões, pendurá-los em cruz, fazer deles tochas humanas, colocá-los diante de gladiadores, e tentaram eliminar esta igreja que tinha a simpatia de todo o povo. Nós temos a tendência de pegar o maior momento da nossa vida e dizer, foi aqui que Deus nos abençoou. Aqui. Não. Aqui Deus evidenciou diante dos nossos olhos a sua bênção. Porque Deus nos abençoa durante toda a nossa jornada. Durante todos os dias da nossa vida. A promessa de Jesus para nós não é que Ele estaria conosco nos dias mais incríveis da nossa vida. Nos dias onde, quando a gente conta um testemunho, como nosso irmão pôde compartilhar conosco nessa manhã, é nesse momento que a gente fala, nossa, Deus é maravilhoso. Ele foi incrível. Ele foi tremendo. Não. Deus esteve comigo todos os dias da minha vida. Nos dias mais difíceis, a mão dele não reteve. Ele não recolheu a sua mão. Ele não me deixou sozinho. Ele não virou as costas para mim. E alguns às vezes olham para esses dias difíceis e dizem assim, está no pecado, não é, João? Você está no pecado. Confessa seu pecado aí, meu irmão. E que a porta de emprego não se abre para você. Você deve estar em pecado. Vem aqui para o altar. Confessa e deixa. Porque quando a gente olha para a vida do outro, a gente fala assim, Deus, ele deve estar com algum problema. Mas quando nós estamos passando esses dias, fala assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? A gente não olha e fala assim, está em pecado. Eu estou em pecado. Eu devo estar em pecado. Não, só o Senhor sabe o que está acontecendo comigo. Mas quando é na vida do outro, a gente fala assim, haha. É certeza. Às vezes a cultura se estabelece dentro de um padrão de comportamento que Deus não espera que seja o nosso, como seus filhos. A gente devia olhar para a igreja com um olhar diferente, a gente olha no padrão organizacional. Às vezes a gente devia ter um olhar para a igreja, um olhar do padrão reino de Deus e não no padrão social, cultural, o conceito de massa. O reino de Deus, e como nós somos sua igreja, somos apenas uma pequena parte do grande plano de Deus se estabelecendo em toda essa terra. E eu e você podemos contribuir, podemos participar disso. Eu estava lendo o mural enquanto eu estava comendo um pãozinho ali. Missões se faz com os pés daquele que se vão. Quem sabe? Olha lá. Liçãozinha para a igreja de Guanabara aqui. Missões se faz. A missão, o propósito de sermos igreja,
o plano de Deus atingir corações e alguns deles vão ser através da minha vida. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas é essa que eu tenho buscado diversas vezes. Eu quero ser o teu instrumento, Senhor, para atingir corações as quais o Senhor planejou para eu participar. Porque a gente não salva ninguém, né? Você sabe disso. Eu não salvo ninguém, essa igreja não salva ninguém, o pastor Edmundo não salva ninguém, os pastores desta igreja não salvam ninguém. É Jesus. É pelo poder do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem quebranta e gera arrependimento e não remorso. É Ele que nos faz perceber o amor de Deus tão grandioso por nós. E nos dá o direito de desfrutar dessa comunhão. E se hoje Lucas tivesse que escrever para algum Teófilo do século 21, o que ele escreveria de nós? Que igreja? Se tivesse que separar uns versículos sobre a igreja do Nazareno do Guanabara, e alguém pudesse escrever alguns detalhes do que é que Deus está fazendo, quais são os atos do Espírito Santo através dessa pequena parte do corpo de Cristo que está espalhado nos 4 cantos dessa terra. Porque antes não estava nos 4 cantos, estava ali só no Oriente. E nem todas as cidades. Paulo estava indo, avançando com o reino. Ele, Barnabé, Silas, Marcos. Não era só Paulo. Tinha uma equipe com ele. Tinha pessoas que entraram no mesmo esquema. Timóteo, segunda geração, daqueles que estavam se comprometendo com o reino, dedicando suas vidas ao amor de Cristo e cuidando do povo dele, instruindo, ensinando, orientando, compartilhando essa fé, aprendendo a fazer isso. E nós estamos aqui aprendendo, meu irmão. Ou você acha que nós já sabemos tudo porque somos pastores? Nós estamos aprendendo a fazer a vontade de Deus nestes dias. Nós estamos procurando a melhor resposta para anunciar o evangelho contextualizado à geração que nos cerca. Nós estamos procurando as pessoas, e uma oração que eu faço ao Senhor é: me leva as ovelhas que são tuas, Senhor. Aquelas que ainda estão fora do aprisco e que o Senhor quer usar a minha vida para atingir esses corações, me leva até elas. Senhor, vamos manter essas portas abertas para que as ovelhas que são tuas, que ainda não estão no teu aprisco, se acheguem a ti. E que a gente como igreja esteja preparado para acolher, para direcionar, para sustentar e criar um amadurecimento, para que depois outras ovelhas cheguem e façam o mesmo processo de fazer discípulos em todas as nações. Meu irmão, esse é o grande desafio. Nós estamos aqui para compartilhar essa fé e viver este amor de Cristo e saber que nós não vamos fazer nada segundo a nossa própria vontade. A palavra de Deus diz que a gente não deve fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão somente o qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 5. Verso 11, no livro de Hebreus, versículos 38 a 40, diz: o mundo não era digno deles. Vaguearam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Esse trecho de Hebreus está dizendo sobre aqueles que são os heróis da fé, que viveram coisas a partir da promessa e nem sempre desfrutaram plenamente do cumprimento das promessas. Abraão, os pais da fé, não passaram por isso. Abraão não se implantou na terra prometida, ele vivia em tendas.
Os descendentes de Abraão passaram 430 anos no Egito, escravidão, e alguns dos quais não viveram a promessa. Há um escrever de propósitos de Deus, estão além do que os nossos olhos podem ver. E eu finalizo essa palavra. Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, versículo 1, diz assim: tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Hebreus 10, 22, 23 diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus é fiel? Ele é fiel. E se Ele tem levantado um povo aqui, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Nós estamos aqui para viver os planos do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Edmur, porque o meu ministério em Atibaia é extensão dessa história. Dos anos servindo, desde o seu início como seminarista, e as coisas grandiosas que acontecem vão além daquilo que a gente está vivendo no tempo que se chama hoje. A história de Deus construída em nossas vidas, a gente pode celebrar, louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso. E eu quero orar com você, meu irmão. Se coloque de pé. E se você está no momento da sua jornada, tem sido difícil para você, esse é o momento que você pode conversar com o Senhor. E dizer assim: eu quero lembrar, Senhor, eu quero trazer à memória os dias maravilhosos que eu já vivi na Tua presença. Porque as coisas dessa terra a gente já sabe que passa, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno, não é para passar. E você pode dizer assim: Senhor, eu quero participar do que o Senhor está fazendo hoje, e não só do que eu já vivi na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, queremos Te agradecer pela igreja que está aqui, pelo Teu povo reunido, pelos pastores, pelos líderes, famílias. Nós Te agradecemos porque há um grupo servindo, se dedicando, anunciando as boas novas, estabelecendo o reino dos céus na terra. E nós estamos aqui, Senhor, como igreja neste bairro, e pedimos que o Senhor cumpra os Teus propósitos e manifeste a Tua glória, Senhor, diante do Teu povo. Que o Senhor nos dê cada dia tanto entendimento, sabedoria espiritual, e celebrar, ó Deus, as maravilhas do Senhor, e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor tem propósitos bem específicos para os Teus filhos que estão aqui. Cuida de cada família, Senhor, cuida de cada filho Teu, fortalece, sustenta, direciona, cumpre os Teus planos, Senhor, neste dia, e que possamos celebrar diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Edmur, pela sua família, por todos que estão aqui, fazendo a Tua vontade. Obrigado por cada um que vem aqui, que dobra os seus joelhos, que cuida, que abre as portas, que prepara, Senhor, que organiza, que limpa, que se esforça a oferecer o melhor. Mas o melhor não é para as pessoas, o melhor é para o Senhor, Deus. Porque tudo que fazemos aqui queremos engrandecer o Teu nome. Então faz prosperar, ó Deus, a mão dos Teus filhos e cumpre os Teus planos nestes dias, Senhor. E que eles se sintam abençoados, direcionados e conduzidos pela boa voz do Teu Espírito Santo, que jamais vai deixar de nos direcionar e de nos conduzir.
Vai à nossa frente, Senhor, abre os caminhos e manifesta os teus planos nesta igreja, através dela e nela. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.